A melhor parte da vida de uma pessoa está em suas amizades. Abraham Lincoln. Distribuição Califórnia Filmes. O Guardião de Lincoln. Versão brasileira, Woody Video, São Paulo. Seu lugar, senhor, é naquele barco. McNary, deve outro Lincoln. Tenente! Senhor! Tire o oficial Lehman desse porte. Sim, senhor. Vai! Lincoln! Rápido por aqui! Você, segure! Deus sabe que eu dou mais valor à vida do Sr. Lincoln do que à minha. Mas mantê-lo vivo pelos últimos 4 anos foi quase impossível. Se dava tanto valor à vida dele, por que não estava no Teatro Ford? Para saber, você teria que ouvir a história toda. Ele não tem resposta, ele apenas barganha por tempo. Deixe-o falar. Frequentemente, eu, um filho do Sul, me perguntava como uma vida tão preciosa foi confiada a mim quando tantos de meus irmãos tentavam tomá-la. 18 anos antes. Devem imaginar minha surpresa. O homem mais rico da cidade morreu e eu encontrei o velho Bev McNabb chorando um rio no funeral. Bev, eu disse, você tinha um relacionamento próximo com o falecido? Não, ele disse segurando o choro. Nenhum relacionamento. Então por que você chora? Ele ora por isso mesmo. Formidável, senhor. Formidável. Boa noite, estranho. Está de passagem? Não, senhor. Sou Ward Hill Lehman, primo de J.J. Brown. Eu vim pra cá para iniciar minha carreira como advogado na 8ª Corte. Bom, eu posso ver que é da Virgínia. Por causa do casaco de veludo? Acho que foi o colarinho branco. Rapazes não estão dando atenção ao que importa. Devem ser as mãos delicadas. Olhem, pode até ser que nosso jovem advogado aqui nunca tenha montado uma estrada de ferro. Perdoe-me, senhor, mas eu já tive muitos trabalhos manuais pesados. Ah, era cansativo ficar supervisionando seus escravos? Não, senhor. Eu detesto o trabalho escravo. Dr. Lehman, eu peço desculpas se o ofendemos. Muito gentil, senhor. Eu aceito. E eu peço que perdoe os cavalheiros do bar e esses companheiros de Illinois e nos fale mais desse seu terno. Em inglês, claro. Não foi feito sob medida, mas acredito que me caia bem. Que me caia bem. Isso é bom, Dr. Lehman. Se lhe agrada, um terno da Virgínia. Oeste da Virgínia, se não estou enganado. Oh! É sua cadeira, senhor, se eu puder. Normalmente eu apenas improviso, mas se é um terno do oeste da Virgínia que quer ouvir... Por favor. Sabe, eu acho que estou precisando de um incentivo. Com a bênção, doutor. Muito gentil da sua parte, senhor, agradeço. When I was young, I used to wait on my master and hand him his plate. Pass him the jug when he got dry, and brush away the blue-tailed fly. Jimmy crack corn and I don't care. Jimmy crack corn and I don't care. Jimmy crack O senhor Lincoln era adorado por todos na região. Mas o homem que ele mais admirava era Ned Baker. Um tinha crescido na fazenda e o outro era da alta sociedade britânica. Mesmo assim, tinham opiniões parecidas quanto a esportes, leis e política. Ned se tornou um amigo tão próximo a Lincoln que seu filho recebeu o nome de Edward Baker Lincoln. Quando a criança foi levada pela peste cinzenta, o Sr. Lincoln mergulhou em uma duradoura melancolia, deixando preocupados todos que o amavam, principalmente a Sra. Lincoln. Com licença. Ah, Sr. Lehman, que bom que veio. Veja, Lehman está aqui. Felizmente, eu cheguei na hora certa. Resumindo, eu causava nele o mesmo efeito que o uísque causava em mim. Colonos abolicionistas liderados por John Brown. Bom, rapazes, o Kansas não vai nos alcançar se ficarmos aqui. Mataram 5 apoiadores da escravidão no incidente. Cada vítima foi mutilada por um sabre. Foi só justiça, eu acho. O senhor não passa de um anarquista. Odiar a escravidão não é anarquia, é um princípio moral. É errado, é arcaico e vai chegar ao fim por conta própria. Mas fomentar uma revolução sangrenta é ser irresponsável e teimoso. O senhor tem um coração de pedra. John Brown é um herói. Quando eu chegar ao Kansas, eu vou dar um tiro na cara do John Brown. Rasteje de volta pro Kentucky, seu ferro e mau caráter. Rapazes, parece que encontramos um abolicionista. Com orgulho! Billy! Cavalheiros,
Parece-me improvável que a discussão permaneça civilizada. Por que não deixar de lado? O rastejo de volta pro Kentucky. Eu vou cortar sua língua. A discussão, senhor, acabou. Agora, falemos sobre o Kansas. Debates entre Lincoln e Douglas, 1858. Implementar a escravidão lá. Vocês gostariam que suas filhas se casassem com negros livres? Eu odeio a injustiça monstruosa da escravidão. E eu odeio como ela permite que os inimigos da liberdade tenham razão ao nos considerar hipócritas. Foi ele quem criou um novo partido, negro, republicano. E é ele quem vai declarar os negros como iguais a vocês. A realidade econômica da escravidão não admite nenhuma mudança rápida ou forçada. E eu não apoio nenhuma atitude radical. Mas eu não vou permitir que esse sistema se expanda para nenhum outro lugar. Deixe a escravidão em paz onde ela está, mas não deixe que ela se espalhe. Uma opinião do senso comum que atingiu as manchetes nacionais. O senhor Lincoln perdeu para Douglas a corrida pelo Senado, mas apenas 2 anos depois, o povo americano conferiu a ele o maior cargo já concedido a um homem de origem tão humilde. Presidente Lincoln. Lincoln, tenho pensado em qual seria a melhor forma para que eu ajude nosso país. É mesmo? Acredito que o antigo trabalho de Ben Franklin serviria. Embaixador na França. Embaixador na França. Queria que minha esposa tivesse vivido para ver esse dia. Que Deus tenha Angeline em bom lugar. A Mary e eu sentimos sua falta. Quanto a ser embaixador, o fato é que eu quero que você venha para Washington. Em qual função? Eu não sei ainda. Mas talvez tenhamos uma guerra por vir e se ela vier, será útil ter você por perto. Segundo mandato? Meu amigo, se houver um segundo mandato e nós dois vivermos para vê-lo, então sim. Você vai ser um ótimo embaixador na França. A guerra não tardou a vir. 7 estados deixaram a União e 7 outros estavam prestes a deixar também. Pilhas de cartas chegavam diariamente, amaldiçoando o Sr. Lincoln por ter destruído nossa nação e ameaçando destruí-lo em troca. Um indivíduo até mesmo demonstrou sua opinião, enviando a Sra. Lincoln uma pintura com o marido dela todo alcatroado, emplumado e pendurado pelo pescoço. Meus amigos, ninguém que não esteja 11 de fevereiro de na mesma situação que 1861. eu pode entender meu sentimento de tristeza nessa despedida. A este lugar e à bondade deste povo, eu devo tudo. Cavalheiros, Vivi aqui durante Confiamos a boa você parte da minha a missão vida. de proteger a sagrada Foi vida aqui do que Sr. passei Lincoln. minha juventude. sinto-me honrado, senhor. Se você falhar em proteção, nunca retorne a Illinois ou te mataremos. Eu juro. Eu não vou falhar. Veja essa carta. Deixa Te eu ver. linchar, te executar, te enforcar, te queimar. Já leu essa? Eles tomaram os fortes federais, todos menos Sumter em Charleston. Então é isso. É guerra. Não. Traidores tomaram fortes federais e eles serão processados. Mas o povo do Sul nunca escolheu esse caminho e eu não vou declarar guerra a E eu eles. digo que eles já declararam guerra a você, querido. Meus irmãos estão queimando bandeiras da União. É liberdade de expressão, não guerra. Descansar! Armas! 1, 2. Ele não pode ordenar a retomada dos fortes antes de ser Ele oficializado. pode anunciar suas intenções. Qualquer anúncio desse tipo vai antecipar a guerra. Então, faremos 70 paradas durante 12 dias. E eu não posso nem falar, nem ficar em silêncio. A guerra é iminente. E a grande experiência americana, agora confiada aos meus cuidados, está sob ameaça. Well, old Dan Tucker was a fine old man. Washed his face in a frying pan. Combed his hair with a wagon wheel. Died with a toothache in his heel. Get out of the way, old Dan Tucker. He's too late to get his supper. Supper's over and breakfast cooking. Old Dan Tucker's standing there looking. Get out of the way, old Dan Tucker. He's too late to get his supper. Supper's over. Cidadãos de Columbus, Buffalo, Albany, Trenton. He's too late to get his supper. Supper's over and breakfast cooking. Old Dan Tucker's standing there looking. Old Dan
Tucker went to town, riding a mule and leading a hound. Hound bark, mule jump, laid old Dan upon a stone. Get out the way, old Dan Tucker, he's too late to get his supper. Supper's over and breakfast with me, old Dan Tucker, stand there looking. Here's old Danny comes to town, swings the ladies round and round, swings one east, swings one west, swings with the one he loves the best. Get out the way, old Dan Tucker, he's too late to get his supper. Supper's over and breakfast with me, old Dan Tucker, stand there looking. Then began early in life, play the banjo and the fife, lull the children all to sleep, then into his bunkie creep. Senhor Lincoln. Hill, é nosso amigo Pinkerton. Como vai, senhor? A senhora Lincoln. Senhora? O que o traz aqui? Trabalho como detetive para a companhia de trem. Senhor Lincoln, conseguimos a informação de fontes confiáveis de que, sem sombra de dúvidas, alguém planeja o seu assassinato. O quê? Que absurdo. Nenhum presidente jamais foi assassinado. Senhor, o atentado será amanhã na estação de Baltimore. Uma gangue começará uma briga para distrair a polícia. Os assassinos vão se aproximar pela multidão e esfaquear o senhor. O senhor tem alguma evidência? Aqui estão os nomes. Mas se sabem quem são, a polícia vai impedi-los. O chefe de polícia é um deles, senhora. Mudemos o trajeto. Não vou encontrar um trajeto seguro até Maryland se eles souberem. Senhor, nós propomos que o senhor seja levado a Washington essa noite, antecipando os movimentos de seus inimigos. Fugindo para a capital, como se ele fosse um ladrão. E o que a senhora prefere? Um funeral? Os jornais vão surtar. Vamos cercá-lo com o regimento e abrir o caminho. Com a senhora Lincoln e os garotos a bordo, os jornais vão elogiá-lo por prezar pela segurança. É um grupo de desesperados de Baltimore, senhor Lincoln. Mas eles esperam amanhã. Cancele a visita e estrague os planos deles. Parece mesmo necessário. Sim. Vamos trocar de trem em Harrisburg. Discretamente deixe o chapéu para trás e nós dois viajaremos em sigilo. Eu viajarei com o Sr. Lincoln. Só um pode acompanhá-lo. Eu jurei pela minha vida que preservaria, protegeria e defenderia o Sr. Lincoln. Eu viajarei com ele. Senhor presidente. Eu viajarei com o Hill. Baltimore. Tenho certeza de que teremos uma agradável estada em Dixie. Não aponte isso pra mim. Não ataque. Ele é o novo senador do Oregon. O novo Ned Baker? Demo, meu amigo. Bem-vindo à cidade de Washington. Agora, vamos embora. Estão nos observando. Os jornais vão enlouquecer em breve. Os jornais fizeram mais do que só enlouquecer. Eles o crucificaram, dizendo que era um imbecil, um fracote covarde que faria dos Estados Unidos uma piada para todo mundo por não terem ninguém melhor como presidente. Determinado a evitar qualquer outra demonstração de covardia, o Sr. Lincoln recusou todas as tentativas de colocarmos guardas para protegê-lo. E só porque eu oferecia companheirismo e distração musical, ele tolerou minha presença e proteção armada. Ande logo com isso. Seu primeiro decreto oficial foi o de abrir as portas da mansão executiva para qualquer americano que quisesse falar com o presidente. E, aparentemente, 30 milhões deles aceitaram a proposta. São projetos, senhor, para uma biblioteca em Clarkston, Nova York. E foi você quem enrolou? Nada vai impedir a guerra, além do meu consentimento para com a sucessão deles. Então é justo que o senhor mande reforços para Sumter. Esses sujeitos acham que falta aos homens do Norte a coragem necessária para manter um governo e serão desenganados. Se o exército americano invadir Charleston, a Europa vai querer defender essa democracia confederada incipiente da tirania. A Inglaterra e a França amam a liberdade, senhor. Eles nunca vão reconhecer uma confederação de escravocratas indolentes demais para cuidar das próprias terras. Entretanto, a interrupção da produção de algodão levará comunidades inteiras à fome e estimulará revoluções pela Europa. Considerando esse cenário, a Inglaterra e a França só não vão reconhecer os Estados Confederados da América, como também vão alimentá-los, armá-los e reforçá-los, mandando legiões de homens. Eu sou o comandante em chefe de todas as tropas. Não posso entregar um forte federal sem lutar. Então, vai ter que invadir o México. Como é que é, Sr. Seward? Uma luta contra estrangeiros uniria Norte e Sul e nos daria tempo o suficiente para negociar. Cavalheiros, eu tenho que pensar. É um negócio. Dar à Inglaterra e à França razões para entrar na guerra
Ou entregar tanto o forte quanto a honra do meu cargo. O que diz seu instinto? Meu instinto me diz para encontrar outra opção. Senhora Lincoln, por favor, pare. Não vai adiantar. Isso tudo é um ultraje. Meus irmãos se juntaram à confederação e agora me acusam de ser uma traidora. Querida, você está deslumbrante. Estou... Eu fiquei deslumbrado também. Ah, é a melhor seda parisiense. Excelente trabalho, senhora. Obrigada, mas, senhor, esse jornalista me chamou de espiã confederada. Pelo menos não foi comparada a um macaco, como eu costumava ser. Oficial Lehman, o senhor deve prender esse homem, fechar o jornal dele e limpar minha... Eu sinto muito, senhora Lincoln. Eu não pude tirar os alfinetes. Não, senhora Keckley. Eu devia ter ficado parada. Mas estou aborrecida! Mandarei um recado a esse editor, senhora, assim que eu descobrir como impedir a Inglaterra e a França de entrarem nessa guerra. A Inglaterra e a França são antigas nações soberanas, que respeitam grandes potências. E aqueles que não se limitam a mandar recados. Querida, não pouparei esforços para limpar seu bom nome. Obrigada. Boa noite. Senhor presidente. Senhora Keckley. É grotesco que alguém considere a mim o agressor, quando traidores sitiam meus fortes. Isso me faz lembrar do rapaz cujos pais idosos possuíam uma quantidade considerável de terras. Matou os pobres idosos para ficar com a herança. O juiz perguntou por que ele não deveria ser enforcado. E o rapaz respondeu, por favor, tenha piedade, eu sou apenas um órfão. Isso. Olhe, a Inglaterra e a França não irão exonerar um órfão que matou os próprios pais. Esses turistas estão com tanta sede de guerra que darão o primeiro tiro mesmo que não sejam provocados. Então, eu não mandarei reforços a Sumter, eu só mandarei comida. E se isso causar uma guerra, tenho certeza de que as antigas nações soberanas manterão a distância. E os rebeldes deram o primeiro tiro. A Europa se manteve à distância. E o Sr. Lincoln deu seu primeiro passo. Os passos são bater um pouco, cortar um pouco e mergulhar. Senhor presidente, há uma bandeira rebelde sendo agitada do outro lado do Potomac, à vista da mansão executiva. É uma afronta, senhor. É uma afronta flagrante. Permissão para atravessar o rio e apreender a bandeira, senhor. Concedida, rapaz. Eba! Não, Willie. Você e o Ted vão observar essa missão crucial por uma perspectiva presidencial. Vá, pode ir. Trarei a bandeira logo, senhor. Muito bem, coronel. Prestem atenção. O coronel vai alcançar as regiões distantes. O coronel Ellsworth sempre fez um bom serviço. Sua tropa Zouave arrebatou a nação com suas manobras precisas. E foi o próprio Ellsworth quem recrutou os primeiros 75 mil voluntários para a União. Estávamos realmente em clima de guerra. Até o senador Baker se uniu a nós. Parabéns. Conseguimos. Meu garoto. Esse sacrifício era realmente necessário. Ele estava descendo as escadas com isso. Levou um tiro no peito. Eles vão se arrepender desse tiro. O Sr. Lincoln ordenou que os generais iniciassem as operações. Encontraram o inimigo em Bull Run. Foi um desastre para a União. Teatro do Oeste. Teatro do Leste. O senhor sabe que horas são? General McClellan. Senhor presidente. Bom, o senhor comandará todas as tropas do leste. Temos o dobro de homens. Eu sugiro que avancemos por todos os lados. Os que sobreviveram aguentam andar e logo o inimigo atacará outra vez. Senhor presidente, não é assim que conduzimos guerras. Explique o seu plano. Senhor Blair? McClellan realmente transformou nossas tropas derrotadas do leste em um poderoso exército.
Mas ele não se arriscaria a entrar em outra batalha sem possuir mais homens, canhões e cavalos que o próprio Napoleão. O resultado foi a estagnação no leste, grandes perdas no oeste e o aumento da fúria do Sr. Lincoln. O povo odeia a sua guerra. Não vão morrer pelo senhor, nem pelos seus amados negros. E o senhor deve parar. O povo quer guerra. Todos querem libertar os escravos. E o senhor deve agir agora. A guerra custa $1 milhão por dia. Precisamos receber impostos e vender apólices de guerra. E que Deus ajude o Partido Republicano. A falta de vitórias tem irritado a Europa. Já estão pensando em interceder. Se isso acontecer, estamos perdidos. Não é o comandante em chefe, senhor? Faça alguma coisa. Eu preciso de uma vitória. Algo que mostre ao povo que a situação está totalmente sob controle. Eu posso visitar o McClelland, falar com ele, como eu fazia com nossos clientes mais teimosos. Não. Não. Ele é considerado um gênio. E ele trabalha dia e noite, preparando o exército para a grande batalha que encerrará a guerra. Mas vou insistir para que os outros generais avancem. Senhor, Grant e Sherman estão avançando no Kentucky. Butler tomou os Outer Banks na Carolina. Muito bom, isso é ótimo. Mas tivemos um retrocesso em Falls Bluff. Onde fica isso? Do outro lado do rio, senhor. Pequena ação. Um regimento foi subjugado, 223 mortos, incluindo o comandante, o coronel Baker. Ned Baker? Aqui diz Edward D. Baker. O senhor o conhecia? Ninguém era tão patriota quanto Baker. Ele era nobre e fiel. Ele tombou no campo como um soldado, com o rosto virado para o céu. Seu país irá defender aqueles que ele deixou para trás. Sua viúva e seus filhos. Não o esquecerão jamais. Ned Baker foi o único senador a morrer em batalha. E sua morte abalou Washington. Algumas semanas depois, a senhora Lincoln propôs uma festa para mostrar que estávamos confiantes em relação à guerra. E o presidente concordou com a ideia. Eu fui nomeado mestre de cerimônia. Uma responsabilidade que eu aceitei para que pudesse proteger melhor o presidente. Você vai melhorar, filho? A banda da Marinha está tocando. O banquete foi servido. E a única coisa que falta na festa da primeira-dama é a primeira-dama. Vá, mamãe. Eu deveria ter cancelado a festa. E se for febre tifoide? O Dr. Stone falou que não é. Eu já cuidei de muitas crianças doentes, Sra. Lincoln. Se a febre subir, eu vou avisá-la. Mary, pode confiar na Sra. Kegley. Nós temos 800 convidados. Bem, não haverá dança. Uma festa sem dança. Estamos em guerra mesmo. Ele é um abolicionista de verdade. Mas está de mãos atadas. Não é abolição. Ele é o comandante-chefe de um exército lutando contra o poder escravocrata. Sim, libertar os escravos e tirar o poder deles. Eu sempre falo isso. Mas ele insiste que a causa é a união. Isso que nossos rapazes lutam. E o que nossa sagrada união defende além da liberdade. Os estados da fronteira são estados de escravos. Qualquer boato sobre emancipação poderá incitar rebeliões. Senhor presidente, cumprir a vontade de Deus é mais importante do que apaziguar donos de escravos na Com fronteira. certeza, a cerimônia está maravilhosa. E as bebidas excelentes. E a farda não é cerimonial, senhorita. E eu garanto que a vida do presidente corre perigo constante. Ah, que terrível. E diga-me, o senhor sempre o acompanha? Deus sabe como eu tento. Mas acontece que ele é muito ligeiro. Sr. Lemon, o senhor é da cavalaria da Virgínia. Como é que o presidente Lincoln escaparia da sua vigília? Bom, o departamento de guerra tem muitas saídas. Moça, posso te mostrar um lugar lindo? Por favor. Washington estava infestada de espiões. Alguns até mesmo possuíam notável beleza. Cuidado extremo era necessário, mesmo que isso pudesse deixar inocentes desconfortáveis. Eu posso... Leve a moça para interrogatório. Mas o que eu fiz? Nós é que fazemos as perguntas aqui.
Estamos em guerra. A cidade virou um grande quartel. Muita gente está tendo problemas gástricos. E quase sempre vira febre tifoide. Senhor presidente, é do General Grant. Diga. Não ofereci nenhuma escolha além de rendição incondicional e imediata. O inimigo aceitou. Temos o Forte Donelson. Isso nos dá o rio Cumberland, senhor. Finalmente, uma vitória. Querida. Oh, meu Deus. Meu menino. Oh, meu Deus. Meu filho, meu filho. Não! Senhora, por favor. Venha. Não, senhora linda. Meu bebê. Quando eu perdi minha esposa, o senhor cobriu meus casos por bastante tempo. Mas, meu Deus, Lincoln, não posso cobrir os seus. Precisa... Como está minha esposa? A tristeza a destruiu. Ela culpa a si mesma por Willie ter... Porque a festa foi muito farta. Acho que ela tem razão. Eu não devia ter permitido. Oh, não, senhor. Não. Deus levou Willie porque fazia parte dos planos dele. Um menino de 11 anos? Mas que planos são esses? Eu sinto muito. Eu não quis senhora dizer Keckley, diga-me. Para que Deus precisava levar meu filho? Eu não sei, senhor. Mas quando perdi meu filho, fui confortada pela história de Jacó. Ele chorou por José por muitos anos, mas foi só porque José foi levado que Jacó foi capaz de salvar toda a sua família. Mas José não estava morto. Não, senhor. Mas o Willie também não. Ele vive no paraíso. Vive. Eu queria ter a sua fé, senhora Keckley. Eu já perdi gente demais. Outro filho há muitos anos. Minha irmã, minha mãe. Quando eu era pequeno. Algumas pessoas se consolam com histórias sobre o céu, mas eu nunca fui desse jeito. Perdão, senhor, mas ter fé não é ser de um jeito. É uma escolha. Ninguém pode provar se Deus existe ou não. Mas qualquer um pode escolher buscar a sabedoria e a misericórdia dele. Quando eu fiz essa escolha, passei a ver os propósitos dele mesmo nos momentos de sofrimento. E foi essa escolha que me manteve de pé nas piores horas. Quando perdeu seu filho, senhora Keckley? No ano passado, em Wilson's Creek. Na batalha do Wilson's Creek? Sim, senhor. George tinha a pele clara e foi aceito. Ele se alistou no começo da guerra. Em um exército que não o aceitaria se soubessem sua raça. Senhora Keckley, eu sinto muito. O George era mesmo um patriota. Ele se alistou para combater a escravidão, senhor. George e eu fomos escravos até 1855. Eu levei 30 anos para comprar minha liberdade. E fiz isso com o dinheiro que ganhei costurando. Mas Deus ouviu nosso choro. O choro do meu povo. E se lembrou de nós. Mandou o senhor para nos libertar. Senhora Keckley, não. Eu não sou um profeta, sou apenas um homem e um dos mais comuns, eu lhe garanto. Se é verdade, senhor, como é que se tornou presidente? Porque eu... Senhor presidente, tenha fé. O senhor é um instrumento de Deus. E realizará a obra dele. E Willie estará observando. Eu, Abraham Lincoln, como presidente dos Estados Unidos,
Eu, Abraham Lincoln, como comandante em chefe do Exército e da Marinha, declaro e ordeno que todos aqueles que são mantidos escravos em qualquer estado rebelde... Senhor presidente, um comunicado do general Grant. Da igreja Shiloh, no Rio Tennessee. Chegou aqui ontem. Os reforços contra-atacaram e defendemos o rio. É uma grande vitória. Aleluia. Elogios foram feitos ao general Sherman por defender o centro, mesmo se ferindo 2 vezes e perdendo 3 cavalos. Mande isso para os jornais. Precisamos de um herói. Quantas baixas tivemos? Oh, Deus. 13 mil. Mas isso dos 2 lados? Da União, senhor. Os inimigos perderam 10 mil. Só para manter um pedaço de rio. Perder 13 mil para os 10 deles não é vencer. Grant deve ser substituído, senhor. Eu não posso perder esse homem. Ele luta. O Sr. Lincoln terminou os afazeres, mas não cumpriu toda a programação. Torcendo para que conseguisse aliviar a dor de Mary, ele mandou a família para a residência de verão. Para visitá-los, tinha que cavalgar por 5 quilômetros em uma estrada desprotegida e repleta de oportunidades para emboscadas. Era um trajeto que muitas vezes ele percorria sem que eu soubesse. Eles estão chegando. Fica quieto. Eles vão nos ouvir. Não fala nada. Fique quieto. Revelem-se! Eles nos viram. Corre, vamos. Sou um oficial federal e vou atirar! Fomos descobertos. Vamos. Eu, como comandante em chefe do Exército e da Marinha dos Estados Unidos, declaro e ordeno que a partir de 1º de janeiro de 1863, todos os que são mantidos escravos em qualquer estado sob a autoridade constitucional do país não deverão mais ser considerados escravos. Serão, portanto, eternamente livres. O senhor mudou totalmente de ideia. Sim, eu mudei, Sr. Blair, porque não me interessa ser hoje menos sábio do que eu era ontem. Cavalheiros, quem é a favor? Contra? A favor venceu. Foram 3 votos Sr. contra 2. Eu estou decepcionado em ver o senhor desaprovar essa medida. É claro que sou a favor da emancipação. Mas nesse momento, quando precisamos aumentar os impostos para financiar a guerra... Prefere esperar até 1864? Eu prefiro... Deixar que o próximo presidente faça isso? Talvez você? Acredito que seja melhor organizar e armar os escravos. Não, não é. Mas nós vamos aceitar negros nas Forças Armadas. Senhor presidente, emitir essa proclamação agora com as rebeliões fora de controle pode ser considerado o grito de desespero final de um governo esgotado. Exato. Vai mandar o recado errado para a Europa. Eu aprovo a medida. O senhor sabe minha opinião. Mas eu recomendo fortemente que adiemos a proclamação da emancipação. Até vencermos uma batalha. Só até lá. Meses se passaram sem que vencêssemos sequer um pequeno conflito. Para se distrair, o Sr. Lincoln passou a frequentar o teatro. Um hábito ao qual eu me opus veementemente por colocá-lo entre multidões em salas escuras. Eu sempre temi que algum malfeitor pudesse tentar atirar em meu amigo, mas nunca imaginei que o criminoso estaria no palco. Ele foi o traidor mais ganancioso de todos. Consegues imaginar? John Wilkes Booth em Ricardo III. Nossa fortuna, o sutil traidor que criou essa trama na Câmara me mataria. E também mataria o Lorde de Gloucester. O quê? Ele faria isso? O quê? Acha que somos turcos ou infiéis? Ou que contrariamos as leis ao apressar a morte desse vilão em busca por vingança? Mas a periculosidade do caso e a busca pela paz na Inglaterra e nossa própria segurança forçaram-nos a essa execução. Parece que ele disse isso pra você, papai. Ele parece mesmo mordaz, não parece? A execução. A Inglaterra estaria Queria ter prestado atenção àquele olhar. John Wilkes Booth era apenas um em uma multidão que olhava para o presidente de forma mordaz. McClellan finalmente nos tinha conseguido a tão esperada vitória. A declaração da emancipação foi levada a público. As ameaças de morte ao Sr. Lincoln se multiplicaram. Um sindicato de fazendeiros da Geórgia até mesmo ofereceu uma recompensa de $50 mil pela vida de meu amigo. Bom dia. E eu não tinha como saber quem tinha sido tentado por tal oferta. Deus os abençoe. Bom dia. Obrigado pelo seu serviço, filho. Cavalheiros. Bom dia, senhor. Levante-se e identifique-se. Deus os abençoe, rapazes. Eu não me alistei para defender negros. Obrigado pelo seu serviço. Sou muito grato.
Igreja Dunker. Fortaleza de Artilharia. Ponte Burnside, ali está... Riacho Antietam, Dudley. 1862. A tropa confederada. O senhor os expulsou com louvor, não é? Como ovelhas, senhor presidente. Por que não foi atrás deles? A ovelha ferida estava à sua frente e tinha um machado em mãos. Poderia ter massacrado o exército de Lee e terminado essa guerra. Como? Estávamos exaustos. A batalha... Quantos mais precisarão morrer? Porque o senhor nos deixou escapar. Eu rechacei a invasão de Lee, senhor. Não se movam. E... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obrigado, cavalheiro. Eu fiz sem a sua ajuda. Sem a ajuda de nenhum outro político. O general McClelland finalmente foi dispensado de seu comando. Layman, toque aquela música. I've wandered to the village town. I've sat beneath the tree, but none there to greet me, Tom, and few were left to know. Played with us upon the green some 20 years ago. Here I'll sit, gone to sing, tell you how the banjo ring, yeah, yeah, yeah. Song I know, please you to death, laugh you nearly out of breath, yeah, yeah, yeah. Pick a young butler, come and pick a young butler, come to town, ow, ow. Pick a young butler, come and pick a young butler, come to town. Escândalo. O presidente zombou dos derrotados. No dia após a batalha, os soldados mortos foram empilhados ao lado da estrada. Lincoln se virou para o oficial Layman e exclamou: "Toque aquela música sobre Picayune Butler!" O senhor não compreende o perigo. Os senadores Wade, Davis, Pomeroy, até Sumner, em seu silêncio, todos conspiram contra o senhor. Para um homem conhecido por sua coragem, você é o sujeito mais paranoico que eu conheço. Eles o chamam de indeciso, fraco e incapaz de vencer a guerra. Hill, críticas não significam conspiração. O senhor não percebe que eles planejam colocar outro presidente no seu lugar? Percebo. Por isso acho que precisamos vencer a guerra antes de novembro de 64. Sr. Spencer, levaremos 10 mil. Mas os novos rifles não aliviaram nossa temporada de derrotas. O ano de 1863 chegou e com ele vieram mais derrotas. Olá, soldado. Olá, senhor. Sou muito grato pelo seu serviço. Obrigado. Isso, deita a cabeça. Isso. Calma. Segura, filho. Vai ficar tudo bem. Cuidado. Coisa calma, calma. Respira. Isso, respira. Respira. Calma, vai ficar tudo bem. Boa noite, senhor presidente. Ah, olá. Talvez o Chase deva ser o presidente. Ele parece sempre saber qual é a vontade do senhor, enquanto eu... Eu achei por um momento que eu fosse um instrumento de Deus. Mas eu não trouxe nada além de miséria e desespero. Nada além de miséria? Venha comigo. If I could, I surely would stand on the rock where Moses stood. Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep. Essas pessoas escaparam porque o Senhor os proclamou livres. Aqui não há miséria. Aqui há esperança. É o presidente. Olha, é ele mesmo.
Boa noite. Senhor presidente. Não, por favor, não se ajoelhe diante de mim. Muito obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que Deus os abençoe. Obrigado. Deus os abençoe. Meu coração está com vocês. Obrigado, Por favor, cantem. Não me deixem interromper. Vocês são maravilhosos. Cantem. Sim, sim. Que honra. Well, when I get to heaven, gonna scream and shout. 4 de julho de 1863. Por um momento, achamos que a guerra havia terminado. No oeste, Grant finalmente capturou Vicksburg e um exército inteiro junto. E no leste, onde o general Lee invadiu a Pensilvânia... Do general Middle em Gettysburg. Leia. Expulsaram os invasores do território. Ótimo. Muito bem. Expulsaram os invasores do território? Meu Deus, é só isso? Sim, senhor. O Lee estava a apenas 2 estados de sua base de provisões. Meade poderia ter capturado o exército inteiro. Mas, senhor, vencemos a E batalha. perdemos 23 mil homens, 23 mil mortos, mutilados ou desaparecidos, e o Lee continua em segurança. O povo não aceitará isso, vai exigir paz a qualquer custo, e tudo isso não serve de nada. Nada! Senhor presidente, algo aconteceu à senhora Lincoln. O banco do cocheiro se quebrou e os cavalos fugiram. Foi um acidente muito sério. Não foi um acidente, senhor. Um assassino sabotou o banco esperando que o senhor estivesse nele. Querida, está doendo muito? Sim. Mas eu não me importo. Porque Ned me conforta muito. Ned? Ned Coburn, senhor. A médium. Seus dons são famosos. Eu falei com ele, querido. Ele está muito feliz no paraíso. Está? Está. Assim como Sam e o pequeno Alec. Sabia que eles morreram em Baton Rouge e Shiloh? Sabia sim, querida. Eu não pude chorar por meus irmãos. Para que os jornais não me chamassem de traidora. Mas agora sabem como sinto falta de todos. Principalmente de Willie. Agora ele vem a mim. Mesmo sem a ajuda de Ned. Danadinho. Fico feliz que ele esteja bem. Vai comparecer às sessões sem mim, querido. Ned invoca os espíritos do outro lado. Alguns de forma bem intensa. Podem te ajudar a vencer a guerra. Eu vou, querida. Assim que a minha agenda permitir. Agora descanse. Ficaremos aqui até que esteja melhor. Encontre-os. Me toque! Boa noite. Boa noite, senhor. Ward Hill Lemon, delegado federal. Estamos investigando uma tentativa de... Os 2 estão presos! Nunca encontramos quem afrouxou os parafusos. Mas descobrimos um plano muito pior. Matar o presidente Lincoln, infectando-o com a febre amarela. Eles tinham juntado roupas de vítimas da doença em Bermuda. Nossa investigação salvou o Sr. Lincoln. Mas era impossível ficar tranquilo se eu não estivesse ao seu lado. Fui convidado para ser mestre de cerimônia na homenagem no cemitério de Gettysburg. É uma grande honra, é claro. Mas como preciso ficar a seu lado, vou recusar o convite. E com certeza o senhor poderia vir e fazer algum discurso. Mas em tempos como este, o senhor sabe, é bastante complicado que saia da capital. E eu não gostaria que o senhor... Eu irei, Hill.
o presidente dos Estados Unidos. Gettysburg, Pensilvânia, 1863. A resistência à guerra era crescente. O Sr. Lincoln precisava revigorar o povo, explicar a eles, e talvez a ele mesmo, por que essa praga de guerra deveria continuar. 87 anos atrás, nossos antepassados fizeram surgir nesse continente uma nova nação, nascida da liberdade e criada sob a ideia de que todos os homens são iguais. Agora, nos encontramos em uma guerra civil, testando se esta nação ou qualquer outra, tão esforçada e dedicada, pode durar. Estamos juntos no campo de batalha dessa guerra. Chegamos ao ponto de considerar este pedaço de terra como sendo o local de despedida daqueles que deram sua vida para que a nação sobrevivesse. Nossa causa é justa e plenamente adequada. Mas, por outro lado, não podemos ofertar, não podemos consagrar, não podemos amaldiçoar esta terra. Os bravos homens, vivos ou mortos, que lutaram aqui, já consagraram o lugar mais do que somos capazes de imaginar. O mundo pode não lembrar ou até mesmo nem notar o que foi dito aqui. Mas não deverá esquecer o que foi feito aqui. É dos vivos o dever de nos dedicarmos a terminar o trabalho que foi começado pelos que lutaram tão nobremente. É nosso dever tentar atingir o grande objetivo restante. Nós precisamos ser devotados aos que morreram com honra, porque eles não pouparam nenhum esforço quando se devotaram à nação. É necessário que nós lutemos para que nenhum deles tenha morrido em vão. Para que Deus veja nesta nação a liberdade renascer e para que o governo do povo, pelo povo e para o povo, não desapareça da face da terra. Nossa, isso é tudo? É só como assim? Apenas isso? Não vai dizer mais nada? Uma declaração infantil, rasa e inútil de um homem que nos envergonha como presidente perante estrangeiros racionais. Ainda não tive tempo para a política internacional. O senhor já perdeu o seu povo, senhor. 3 anos de matança e sem conclusão à vista. Salmon P. Chase tem os seus ideais, mas sem seu histórico. Pomeroy e seu grupo já circularam um comunicado exigindo a nomeação dele. Senhor presidente, McClelland aceitou concorrer pelos democratas. Ele vai oferecer paz com a escravidão. E o povo vai aceitar, a menos que nosso candidato seja o Chase. Está na hora de Moisés passar o cajado para Josué, para que ele leve o nosso povo para a terra prometida. Não nos decepcione, senhor. Café ou banjo? Ficou sabendo do comunicado de Pomeroy? Eu interceptei uma cópia. Ótimo, Hill. Por favor, libere para a imprensa, mas sem alarde. Mas ele só fala mal do senhor. Se Deus quer que outro homem termine meu trabalho, alguém que faça campanha ao mesmo tempo em que trabalha em meu gabinete, quem somos nós para questionar? A má fama do Gambá vem da própria propaganda que ele faz. Isso. E agora, vou fazer o que devia ter feito há muito tempo. General Grant, eu promovo a patente que teve o general George Washington. Sou grato, senhor. E não será minha patente que vencerá a guerra. Relate seu plano. Comandarei as tropas do leste e Sherman as do oeste. Atacaremos por todos os lados. Os que sobreviveram aguentam andar. Sim, senhor. Senhor presidente, seja como for, não vamos desistir. Vão com Deus. Do general Grant, 14 mil mortos. Ele vai atacar de novo pela manhã. $17 mil. Meu Deus.
31.000 homens. Não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Ainda assim, ele avança. Mais 12.000 em Cold Harbor, dos quais 7.000 caíram nos primeiros 8 minutos. O total agora é 54.000, senhor. 54.000 soldados em um mês. Graças às bravas tropas de negros, Lee vai ficar sem homens antes de nós. Senhor presidente, ele deve ser detido. O Lee será detido. Grant, senhor. O Grant? Não. O Grant não pode ser detido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obrigado, senhor presidente. Só me dê alguns minutos para revelar a chapa. Rio, eu posso ver? Ted, isso aqui não é para você. Aqui, veja essas fotos do General Grant em seu Eu não cavalo. sou criancinha. Ted. Preste atenção. Ah, veja só. Tom Thumb. P.T. Barnum. Ah, olha só. Chang Yang, não é? São meio mórbidas, senhor. Mas veja o canhão que Grant está usando em Pittsburgh. 13 polegadas. Pai, eu posso ver? Leve-o embora. Mas eu prefiro ficar aqui. Eu não posso ver, pai? Venha, Ted. Vamos tomar sorvete. Eu posso pedir de morango? É meu favorito. Todos aplaudam Rio! Viva! Querido, está você. Esqueceu sua promessa? Nat Colborne está aqui. Estão todos esperando. Apresento-te a Nat Colborne. Então essa é a famosa Nettie. Sim, senhor. Estou muito honrada. Insisti que meu pai votasse no senhor. Senhor presidente, é uma honra. Nós costumamos nos sentar em círculo. Aguardemos até que algum espírito amigo venha até a senhorita Colborne. Senhor presidente, é um prazer conhecer sua pessoa. Ezra Benford, médico. Agora eu já vi de tudo. Shhh! Senhor, vim de longe para lhe dizer isso. Seja firme com o General Grant e Richmond será sua. O senhor é um médico do exército, então? Não. Eu era um médico civil. Mas chegou a mim a informação de que grupos influentes querem que demita Grant. Dizem que o custo é muito alto e ele nunca triunfará. Ele lhe custará a eleição, senhor. O senhor deve seguir esse conselho. Permaneça firme em suas convicções. Não desista. Conclua o seu trabalho, senhor presidente, para o qual o senhor foi escolhido. E o senhor sabe disso tudo? Eu sei, senhor. E o senhor sabe também quantos jovens já cruzaram a fronteira entre nossos mundos, graças ao trabalho que eu fiz? Muitos. 300.000 jovens, Dr. Bamford, uma cidade inteira de rapazes. E estavam todos orgulhosos. Como se atreve a falar por eles? Fala também pelas mães deles. O senhor não tem uma tarefa fácil, senhor presidente. Mas o senhor realiza heroicamente. Heroicamente? Eu condeno multidões com uma caneta. Sou um incompetente. E foi a minha própria ambição egoísta que me elegeu. Washington, D.C., 12 de julho de 1864. Presidente algum nunca foi ao campo de batalha. Seu lugar, senhor, é naquele barco. Hank Melry, Deck, outro Lincoln. Tenente, senhor, tire o oficial Lehman desse poste. Sim, senhor. Lincoln! Você aí!
aqui! Abaixe-se! Tirem aquele idiota do meu parapeito! Venha! Vamos embora! Solte! Não soltarei! Por 3 anos, combati espiões, traidores e assassinos que querem destruí-lo. Mas pior do que eles é o senhor que arrisca a vida do único homem capaz de comandar nosso estado. Tenente! Fica quieto! Só me responda uma coisa. Depois pode voltar para a frente do canhão e se deixar morrer. O quê? Quando esteve na linha de fogo, alguns morreram. Por que sua vida foi poupada? Eu não sei! Porque o senhor é o comandante em chefe de um exército que luta em uma guerra justa! O exército já teve muitas baixas e eu sei que odeia isso! É um destino completamente terrível! Mas se o senhor não odiasse, nosso Deus Todo-Poderoso não teria te escolhido! Diga! Eu devo voltar à Casa Branca. Obrigado! Eu é que agradeço! É para isso que estou aqui! Agora vamos! A Lincoln. I am a poor, wayfaring stranger, traveling through this world of woe. Yet there's no sickness, toil nor danger in that bright world to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. Eu tenho que dizer uma coisa. Venha. Sabe o quanto eu odeio cavalgar com escolta armada? Eu não pude deixar de notar, senhor. Bom, não precisa mais se preocupar. Muito obrigado. Apenas me acorde antes de sair perambulando pela noite. Eu quis dizer que os guardas não serão mais necessários. Como é? Noite passada, fui até a casa de verão sozinho. Eu sei. Eu estava cavalgando lentamente, contemplando a paisagem até que, bem, fui separado de minha cartola de $8 sem nenhum consentimento meu, explícito ou implícito. Ela foi devolvida hoje. Sem condições de uso, infelizmente. Então esse é seu motivo para não precisar de guardas? O Todo-Poderoso me poupou por uma razão. Ele poupou. Mas seria um pecado ficar dependendo da boa vontade dele quando se tem guardas terrenos à disposição. Eu compreendo. Eu serei poupado até que meu objetivo seja atingido. E então, quando a guerra for vencida, poderei me reunir com Willie, Ellsworth, Ned e todos os outros rapazes. A barreira que nos separa já não é mais espessa. Mas eu não serei levado até lá. O chapéu é a prova. E se a noite passada foi apenas sorte? E só está vivo hoje porque eu fiquei te protegendo durante esses 4 anos. Então, meu amigo, nós dois somos instrumentos de Deus. Senhor presidente, o secretário de guerra. Mensagem de Sherman. Atlanta é nossa e foi retomada com louvor. Yupi! A retomada de Atlanta melhorou os ânimos da nação. Noite de eleições, 1864. O candidato McClelland havia sido esquecido e o Sr. Lincoln foi reeleito. Eu pensei muito no assunto e agora te liberto de sua promessa. Minha promessa? Vou desistir de ser um embaixador na França para que eu possa lhe fazer companhia aqui. Entendo. Lord Hugh saiba que toda a nação é grata. E eu também. Boa noite, velho amigo.
Sherman já planejava uma marcha de 1.600 quilômetros até o sul para se juntar a Grant em Richmond. Sherman fez a Georgia chorar. Mas quanto mais encurralado o inimigo ficava, mais perigoso ele se tornava. Seu próximo plano era quase admirável, considerando-se a simplicidade de sua missão. O Sr. Lincoln deveria ser sequestrado e trocado por 200.000 prisioneiros. Alto! Identifiquem-se! Baixe essa arma já! Eu baixarei tiros em vocês antes de baixar minha arma! Oficial Lehman, é o senhor? Senhor Stanton? O presidente está com o senhor? Não, senhor. Também estou atrás dele. Bem, ele não está aqui. Eu estou ficando cada vez mais preocupado com a segurança dele. Eu também, senhor. Eu também. Ah! Boa noite, senador. Boa noite, excelência. Boa noite. Boa noite, presidente. Ah, Rio. Você está aí. Boa noite. Foi ao teatro? Sim, sim. Apresentaram Otelo. O senhor foi ao teatro sem companhia? Não, eu... E por sem companhia, quero dizer que foi com Charles Sumner e um ministro estrangeiro, nenhum dos dois capazes de defender a si próprios do ataque de uma moça corpulenta. Sabe que sua vida é valiosa. E que eu mesmo escolhi homens para te proteger. Até eu estou sempre pronto para o serviço quando eu estou bancando o detetive. E mesmo sabendo disso, o senhor prefere se esquivar de nós. Que seja. Mas eu não entrarei para a história como o homem que perdeu Lincoln. Era meu pedido de demissão pela manhã. Não posso lhe culpar. Sentirei sua falta, senhor. Talvez Lincoln não te culpe, mas eu o culpo. Ainda não acabei. Eu já ouvi demais. Deixa eu terminar. Minha esposa está tão linda como quando era jovem. E eu, um desconhecido, me apaixonei por ela. E desde então nunca deixei de amá-la. O exército se encontrou. De Sherman. Notícias de Sherman. Senhor presidente, peço que aceite como meu presente de Natal a cidade de Savannah. Que ótimas notícias. Agora ele só precisa atravessar as Carolinas. Senhor presidente, precisamos conversar. Onde está Lemon? Foi transferido. Ele precisa retornar. Isto é um anúncio que circula nos jornais do Sul. Se os cidadãos da Confederação me fornecerem dinheiro vivo ou títulos no valor de $1 milhão, eu tomarei as vidas de Abraham Lincoln, William H. Seward e Andrew Johnson no dia 1º do próximo mês de março. O secretário de Estado ficará honrado por ter sido mencionado antes do vice-presidente. O senhor consegue fazer piada? Sr. Stanton, esse homem nunca vai juntar $1 milhão. Ele só precisa pedir em Montreal. Agentes rebeldes de lá estão desembolsando muito para financiar operações como essa. Assassinos estão por vir, senhor presidente. É a única esperança dos inimigos. E seu constante desprezo pelo cargo que tem está beirando a traição. Acredito que serei poupado, Sr. Stanton, pelo menos até que a Só guerra... me responda. Onde está Raymond? Eu não sei dizer. Ambos leem a mesma Bíblia e oram para o mesmo Deus. Parece estranho que algum homem se atreva a pedir... a ajuda de Deus para conseguir o pão de cada dia com o suor do trabalho de outrem. Não julguemos para não sermos julgados. Tem ideia do quanto é fácil chegar à sua pessoa? Por acaso planejou me derrotar ou me matar de susto? São os guardas dessa mansão que em breve morrerão de susto. Está de volta, então? Não. Se é para eu ser o homem que perdeu Lincoln, é melhor que eu seja enquanto estou no meu posto. Ótimo. Eu preciso de um bom mestre de cerimônia.
Se algum de vocês falhar em protegê-lo, que Deus os tenha em bom lugar. Porque eu não terei. A seus postos. Todos sabem a multidão que comparece à posse de um presidente dos Estados Unidos. É assombroso imaginar que alguém considerasse assassinar o Sr. Lincoln na presença de tantos cidadãos. Ainda assim, um homem tinha esse objetivo. Ele estava lá unicamente para assassinar nosso líder na vã esperança de que isso traria um triunfo para o Sul. Esse homem era John Wilkes Booth. Ótimo, perfeito. Sensacional. Eu devo parabenizar o presidente. Com licença. Eu devo parabenizar o presidente. Se eu soubesse quais eram as intenções do malfeitor, os olhos de Booth jamais veriam a luz do sol. Eu quero agradecer a todos pela sua presença. Mas graças a Deus detivemos o vilão naquele dia. E por isso o Sr. Lincoln foi capaz de fazer seu discurso. Mas não era um discurso inaugural, e sim um adeus. Sua despedida sempre será capaz de transmitir o espírito de Lincoln àqueles que não tiveram a sorte de conhecê-lo como nós o conhecemos. Sendo maldosos com ninguém, sendo caridosos com todos e sendo firmes no que é justo conforme Deus nos mostra em sua justiça. Nós devemos lutar para terminar o que começamos, para curar as feridas da nação, para louvar aqueles que perderam a vida em batalha, e suas viúvas, e seus órfãos, para todos alcançarmos e aproveitarmos uma justa e duradoura paz entre nós mesmos e todas as nações. Muito bem, senhor. Muito bem. Em 10 de abril de 1865, acordamos com o som de canhões. Tiros para saudar o presidente. A guerra tinha sido vencida. Obrigado. Estou declarando como nacional o Dia de Ação de Graças, que será devidamente promulgado. Mas, por enquanto, eu pedirei uma das melhores músicas que já ouvi. Capitão, que a banda toque Dixie. Já é hora dessa música voltar a fazer parte da cultura do país. Por favor. Amigos. Não queremos ouvir isso! Não, senhor! O hino, senhor! I wish I was in a land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away, look away in Dixieland. In Dixieland, where I was born, early on a frosty morning. Look away, look away, look away, Dixieland. I wish I was in Dixie. Hooray, hooray, in Dixieland I'll sing my song. União. Live and die in Dixie. Away, away, away down south Dixie. Aí está você, velho amigo. Numa noite como essa, o senhor deveria deixar as preocupações de lado e tentar relaxar. Eu tenho uma missão para você. É? Preciso de um embaixador. Alguém da Virgínia que seja... Perdoe-me. Sociável e diplomático, para levar uma mensagem a Richmond. Tudo o que importa é a reconstrução, e eu preciso do melhor nesse serviço. Compreendo porque o senhor pensou em mim, mas... Rio, você vai. A guerra... acabou. Graças a Deus fui testemunha. E graças a você, Rio. Mas o senhor ainda está em perigo. Não. A guerra acabou. Seja um bom embaixador e vá para Richmond. Mas... Rio, você vai. O senhor pode me prometer uma coisa? Qualquer coisa que eu puder.
Não vá a passeios noturnos, principalmente ao teatro. Phil, você se tornou paranoico com isso. Eu prometo que farei meu melhor a respeito. Vou saber se o senhor não o fizer. Adeus, Phil. Vá com Deus. Adeus, Lincoln. E essa foi a última vez que vi meu amigo. Perguntaram-me por que eu não salvei o Sr. Lincoln. Eu não salvei o Sr. Lincoln porque ele não queria ser salvo. Ele terminou seu trabalho e mereceu seu descanso. Mas façam o que quiserem. Aquele homem amava rir. Vocês duas. A comédia de farsa era sua favorita. Sexta-feira Santa, 1865. O malfeitor aguardou a melhor piada da peça para que os risos encobrissem o som de sua arma. E foi dessa forma que o Sr. Lincoln partiu fazendo o que ele mais amava. A minha filha não deveria estar aqui falando com o imprestável. Quem o senhor pensa que é? Saiba que vou te enlouquecer. Ela não quer saber disso. Quem O que você a pensa senhorita que é? Harris vai pensar de nos ver tão próximos? Ela não vai pensar Por nada. favor, não tem nada de por favor. Por favor, eu só quero te enlouquecer. Saia de perto dela, seu energúmeno. Eu faço questão. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in the watchfires of 100 circling camps. They have builded him an altar in the evening dews and damps. I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His day is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah.
Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Our God is marching on. He is coming like the glory of the morning on the wave. He is wisdom to the mighty. He is succor to the brave. So the world shall be his footstool, and the soul of time his slave. Our God is marching on.